Espiritismo sem mistério. Pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e é muito bom, mais um programa, mais um capítulo, mais novidades, mais perguntas e respostas dos Espíritos. Então, espero que você goste de estar conosco, espero que você já tenha ouvido falar sobre o tema, que é o tema de hoje. Nós estaremos dando continuidade ao programa anterior, que fala sobre os anjos guardiães, sobre os espíritos protetores, esses espíritos queridos que nos tutelam. Então, um assunto que é muito bacana, muito interessante, e hoje daremos continuidade. Pegue seu livro, seu caderno de anotações, venha estudar conosco. O estudo do Livro dos Espíritos é muito importante e enriquece as nossas almas. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Nosso abraço a todos vocês que estão nos acompanhando na jornada do estudo do Livro dos Espíritos, mas também nosso abraço aos nossos queridos companheiros da TV Alvorada, o Felipe Prince, o Raul Mendonça, o André Gaspar, o Jefferson Souza e aos companheiros da TV Mundo Maior, a nossa produtora Regina Prata, o nosso querido Rogério Palma e o Jefferson Carvalho. Tá vendo que equipe grande para que você possa ter o nosso programa com a melhor qualidade na sua TV? Então, você agora não pode achar que você está sozinho no mundo, que ninguém gosta de você. Além do que você está aprendendo com o Livro dos Espíritos, que nós temos espíritos protetores. Nunca estamos sozinhos. Estamos sempre com alguém que gosta de nós, que sabe as coisas erradas que a gente faz, que sabe os ideais que a gente tem, que tentam nos ajudar sempre. E é isso que nós vamos continuar hoje. Depois daquela linda lição do programa anterior, com a comunicação dos espíritos do nosso querido São Luís e de Santo Agostinho, nós vamos dar continuidade com o primeiro slide, que é esse, que é um símbolo dessa fase do Livro dos Espíritos, que você vai ver na tela. Aquele slide com as imagens iniciais, as influências positivas e negativas de entidades que interferem no mundo físico. Você está vendo que, na verdade, os espíritos protetores se enquadram mais na imagem do meio, não é, Solange? Exatamente. Não são espíritos que fazem o que à direita ou à esquerda nós estamos vendo as entidades fazendo. Mesmo porque nós já vimos que o espírito superior, o espírito protetor, ele é de uma ordem mais elevada que a nossa. Então isso sempre vai acontecer. Então a gente não precisa ter esse medo. Será que meu espírito protetor é um espírito imperfeito, um espírito atrasado? Não, nada disso. Você já pensou se o espírito de um pinguço fosse protetor de um outro pinguço? Não, ia todo mundo morrer no barril, né? Vai todo mundo cair, o cara ia morrer caindo lá dentro do alambique. Por quê? Porque o protetor não estaria impedindo, ao contrário, estaria gostando. Na verdade, nós vamos aprender agora outras coisas interessantes, como é aquilo que nós vamos dar sequência, porque na semana passada, ou no último programa, nós vimos apenas uma perguntinha, uma única, 495. Agora nós vamos começar na 496. Veja na tela o texto. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Sabe, eu estou gastando o meu latim com esse indivíduo, esse ignorante, esse indivíduo que não quer saber de nada de bom. Sabe, eu vou passar um trançapé nele. Não vou mais ser protetor, porcaria nenhuma. Esse cara merece quebrar o nariz. Será que ele pode fazer isso? Um espírito protetor pode abandonar o protegido. A gente já viu na semana passada. Mas se ele se afasta, se ele não quer mais saber, se ele não faz mais o bem, ele pode optar por fazer o mal? Que esse cara tem que se ralar um pouco. Vou dar uma lição nele. Ele vai ver só, ele vai sentir saudade de mim, ele vai ver o que é bom pra tosse, não é? Essas coisas que a gente costuma falar. Pensa que dor de barriga dá uma vez só, vai ter de novo, aí eu quero ver ele vir atrás de mim, pedir, vai ter que vir rastejar, beijar meu pé, pra ver se eu faço alguma coisa. Será que aqui ainda o espírito protetor estaria se omitindo? Mas ele pode falar assim, ele quis ficar com o cachorro lá, né? Agora eu vou ficar aqui em cima do muro, eu vou trazer mais uns 3 cachorros para ver o que ele faz. Como é que ele é o bom.
E será que o espírito protetor faz isso? Boa pergunta, Kardec. E o que os espíritos superiores respondem? Vamos ver no próximo slide, Solange. Os bons espíritos não fazem jamais o mal. Deixam que o façam aqueles que tomam seu lugar. Então, vocês acusam a sorte pelos infortúnios que os abatem, quando a falta é de vocês. Tá aí, né? E jamais os bons espíritos farão o mal pra gente, nunca. O que ocorre é que eles se afastam quando nós não escutamos seus bons conselhos. E aí nós estamos à mercê desses espíritos mais atrasados. E geralmente são esses que vão nos prejudicar. E aí nós sentimos essa influência maléfica e aí nós dizemos, nossa, mas cadê a minha sorte? Que azar que eu estou tendo? O que está acontecendo na minha vida? Quanto infortúnio, quanta situação difícil, cadê meu anjo da guarda? Então, na verdade, a falta é nossa e é isso que os espíritos estão dizendo, não é do nosso guardião que se afastou. É importante você perceber que quando você não abre o campo mental para os bons amigos, para os espíritos que estão nos influenciando no bem, o seu campo mental fica aberto para todos os outros campos vibratórios. E, obviamente, como nossa elevação não buscou uma sintonia com planos mais sublimes, nós estaremos conectados a todas as coisas que estão no mesmo padrão inferior, que a nossa frequência modula. Nossa frequência estará modulando alguma coisa negativa, uma coisa sem profundidade. E aí, espíritos de todos os tipos estarão conectados conosco. Há uma passagem muito interessante. Vem aqui para mim na minha câmera. Essa passagem está no livro Cartas de uma Morta. Livro esse que eu e a Solange já fizemos no nosso programa Alegria de Viver. Nós lemos livros espíritas e vamos comentando. Neste programa nós lemos o livro todinho. Cartas de uma Morta foi o segundo livro que Francisco Cândido Xavier, o Chico, recebeu como médium. A mãe estava treinando, ele teve essa possibilidade de receber da sua mãezinha biológica, aquela que havia morrido quando ele era ainda pequenininho. E ela ditou um livro que recebeu esse nome, Cartas de uma Morta. Hoje, praticamente, esse livro tem um título meio esquisito. Mas, na época, imagina, em 1937, 38, Cartas de uma Morta. Era um tema, assim, chocante. Uma morta escreveu uma carta. Então, em um dos trechos deste livro, que é muito interessante, ela relata que eles estão vendo da Terra saírem várias ondas, vários canais, como se fossem tubinhos de força, de energia. E alguns são mais claros, outros são mais escuros. E então o espírito que está orientando Dona Maria João de Deus diz para ela, entre na onda de um desses tubinhos. E ela então se sintoniza mentalmente com aquela vibração que subia como se fosse um canudinho para o plano invisível. E ao fazer isto, o que acontece? Ela começa a escutar o que aquela pessoa que estava lá na Terra emitindo aquela vibração está pedindo. Ela então está ouvindo uma mãe que está sofrendo, está pedindo ajuda para seus filhos que estão na Terra através de uma prece, de uma oração. Então você vê que essas coisas fazem parte da nossa emissão. Dona Maria João de Deus entrou diretamente na emissão da mente daquela mulher que estava na Terra. E quando nós não nos ocupamos de pedir boas coisas, Solange, nós não estaremos sendo sintonizados por bons espíritos. Nós estaremos à mercê de entidades que vão vendo a vibração escura que nós vamos emitindo. Oba, aquele cara está disponível. Aquele cara ali ainda está aberto para a gente poder influenciá-lo. É isso que o Livro dos Espíritos está explicando. Volta no slide aí que a gente vai ler novamente. Os bons espíritos não fazem jamais o mal. Ou seja, não é possível que um espírito protetor vá se vingar do protegido. Agora, quando você não quer a companhia de bons espíritos, o que acontece?
Os outros, que têm o espaço disponível, vão ocupar o seu lugar. E quem é que vai fazer a maldade? Quem é que vai dar um mau conselho? Quem é que vai fazer a pessoa dar a cabeçada? Aqueles que você resolveu escolher como confidentes, como seus companheiros. E aí a pessoa fala assim, pô, eu estou tanta coisa ruim acontecendo, Deus se esqueceu de mim. Não. Não foi Deus que se esqueceu de você. Foi você mesmo que escolheu o que não devia. Portanto, a culpa é sua, a culpa é nossa. A culpa é da nossa invigilância. E é isso que nós estamos vendo já na resposta desta primeira questão. Mas nós temos na sequência a continuação das indagações que Kardec faz. E se a Solange quiser comentar alguma coisa antes disso, ela pode falar. Vamos à pergunta então, no slide 4. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que poderia lhe desejar o mal? Ele não pode fazer o mal. O espírito que deixa a proteção de alguém não pode desejar, não pode fazer o mal para esse alguém, mas ele pode deixar o seu protegido ficar exposto a um espírito que lhe deseja o mal? É a pergunta que Kardec faz. E aí, vamos ver a resposta, vamos lá. Há união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons, mas se o protegido quiser, ele dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito, talvez, encontre uma boa vontade, alhures, para ajudar. Disto aproveita até o seu retorno junto do seu protegido. E o que ele quer dizer com isso? Nós estamos vendo aqui que os espíritos, esses espíritos mais negativos, eles às vezes se reúnem realmente para neutralizar a influência do espírito positivo. Então, ocorre às vezes que um se una ao outro para que esses bons espíritos não tenham acesso ao seu protegido, por exemplo. Mas, o que está falando para a gente, que se o protegido quiser, ele consegue, pela sua boa vontade, pela sua força, ele consegue manter, dar força ao seu espírito protetor, ou seja, ele escolhe quem ele vai ouvir. Ele pode dar ouvidos aos negativos, mas ele pode, ao invés disso, por mais que ele esteja sendo assediado, vamos dizer assim, por esses grupos negativos, ele pode dar força ao seu espírito protetor. E aí sim, ele vence essa influência negativa. Vamos fazer de conta que o filho, que você cuida com tanto carinho, ele precise viajar, ele vai fazer uma excursão, ele vá para um local distante dos cuidados do pai e da mãe. Ou o contrário, o filho fica porque está na escola, porque está tendo algum tipo de atividade, mas os pais terão que se ausentar sem o filho. Então, aquela vigilância inicial que o pai e a mãe exercem sobre o filho não estará acontecendo assim tão próximo. No caso de um espírito protetor se afastar. E, obviamente, quando aquele inexperiente fica ali sozinho, tem todo o povo lá, oba, ele está lá, disponível, vamos passar a perna nele, ele vai cair agora a gente consegue tomar conta do rapaz. Então, o que ele está dizendo? Mesmo quando isso aconteça, que o espírito protetor, os pais estejam à distância, o que acontece? O encarnado que está na Terra, ele pode se lembrar dos bons conselhos, ele pode se lembrar das boas coisas, ele pode saber dos bons princípios, dos bons ensinamentos que seus pais deram a ele. Você não fica precisando que seu pai e sua mãe repitam constantemente que você tem que ser honesto, que você tem que ser uma pessoa correta, que você não pode prejudicar os outros, você já aprendeu isso. Então, mesmo quando os seus pais estejam afastados do controle sobre você, você já aprendeu que essas coisas não podem acontecer. Então, se você estiver assim nessa condição, você realmente poderá se proteger das entidades ruins que querem que você cometa alguma coisa negativa. Agora, vamos supor que seus pais viajaram, você está sozinho agora, e você fala assim, pai, eu não sei o que aconteceu, o dinheiro sumiu, o senhor deixou um dinheiro aqui para a gente poder se manter, mas eu não sei, ou a gente perdeu, ou a gente já gastou em comprar comida, a gente comprou umas comidas diferentes, mas eu não sei, a gente está quase sem dinheiro. E aí, como que a gente faz? Ora, o pai está à distância. Ele sabe que você precisa de recurso.
Ou então acontece alguma coisa, um acidente, alguém se machuca, ou a pessoa fica doente. Pai, eu tive que gastar o dinheiro comprando remédio, levei o fulano no médico, teve que pagar a consulta e agora a gente está aqui meio à míngua. Então, o pai à distância pode falar, meu filho, olha, eu vou falar com um amigo meu, vou pedir para ele vai te fornecer o dinheiro, depois eu pago quando eu chegar aí. Mas o fulano de tal vai te ajudar. Então, os pais à distância arrumam uma forma de suprir aquilo que o espírito do seu filho está precisando. Na ausência dessa companhia mais robusta em termos de proteção. E então é isso que os espíritos estão explicando a Kardec. O espírito protetor, mesmo afastado por algum motivo, e mesmo vendo seu tutelado submetido a toda a pressão, todo mundo circundando, e ele resistindo, firme, porque essa é uma opção do encarnado, resistir à tentação, resistir àquele impulso que os espíritos inferiores querem que ele tome, ele pode pedir que um espírito amigo venha e o ajude, até que ele retorne à tarefa mais direta daquilo que ele tem que realmente cumprir. Então você percebe que mesmo estando afastado, o espírito protetor tem condições de solicitar a outros amigos dele o cuidado para com o seu protegido, não é, Solange? Exatamente, ele pode solicitar essa ajuda, como você disse, às vezes até através de um bom conselho. Às vezes ele está um pouco distante, vendo que a situação está difícil, esse outro amigo espiritual, por exemplo, pode se acercar dele, lhe dar um bom conselho. Um amigo encarnado, quer dizer, pode se aproximar desse ser e lhe dar um bom conselho, fala, olha, não faz isso, não faz tal coisa, isso não vai ser bom para você, não anda com essa turma não, esses caras não são legais, eles vão te prejudicar. Ou seja, esse espírito protetor também se utiliza de uma outra pessoa para ajudar o seu protegido, até o momento em que ele consiga se fazer mais presente ou ele consiga se fazer mais sentido pelo seu protegido também. É uma outra possibilidade. Isso mesmo. Então você percebe que eles nunca vão estar impedidos, mas que todos nós encarnados deveremos sempre nos recordar daquelas boas lições que nós aprendemos tanto dos nossos espíritos protetores encarnados, que são os nossos pais, quanto dos bons conselhos, das boas intuições que a gente recebe daqueles amigos invisíveis, quando os pais não estão tão presentes assim, ou quando a gente já cresceu o suficiente para poder tomar decisões pela própria cabeça. Naturalmente que às vezes a nossa cabeça está meio avoada, que a nossa cabeça ainda não tem tantas experiências. Por isso é bom contar com a experiência de espíritos que estão nos ajudando a não errar tanto, a escolher caminhos menos ásperos. E quando, por algum motivo, esse espírito esteja ausente, ele pode conseguir que outro espírito ou que um outro encarnado possa nos ajudar numa situação de emergência. Até que ele volte, não é? Interessante, legal isso, né? Que bacana. Você vê quanta gente está a postos para que a gente não caia nos buracos? Quanta gente 24 horas por dia está cuidando para que nós não precisemos sofrer tanto? Esse é um exemplo do mundo amoroso que Deus criou, mesmo quando a gente pense que está sozinho, que não tem ninguém por nós. O que mais, Solange? Vamos para a próxima pergunta. Quando o espírito protetor deixa seu protegido transviar-se na vida, é por falta de força de sua parte na luta contra outros espíritos malévolos? O fulano está se perdendo, ele entrou em uma confusão e onde que está a proteção? Onde que estava a proteção? Acho que o espírito dele é meio capenga, é meio assim, fraquinho. Existe um livro muito interessante em que o livro se chama Liberação, escrito por Salvador Gentili. Não é Libertação, escrito por André Luiz e Chico Xavier. É um livro escrito pelo divulgador espírita Salvador Gentili, que foi presidente do Instituto de Difusão Espírita da cidade de Araras. É um livro muito rico em explicações muito fáceis de serem entendidas a respeito do processo obsessivo. E ele conta a história de uma moça muito vaidosa, muito baixa do ponto de vista moral, e que está envolvida com entidades muito inferiores.
e que ela tem um espírito protetor, segundo a história, que tenta protegê-la, mas ela não é um espírito muito elevado. Então, esse espírito protetor muitas vezes quer proteger a moça usando de recursos que ele acha que vão evitar a ação dos espíritos. Então, ele que também está, vamos dizer assim, em fase de experiência como espírito protetor, quando às vezes ele vê alguma dessas entidades horrorosas querendo se aproximar da moça, ele tentava enfrentar essas entidades assim no peito, como que se ele tivesse força para bater ou para impedir que o espírito se assediasse a moça aqui. E então, nessa hora, a sua energia caía de vibração e os espíritos inferiores conseguiam afastá-lo com mais violência até do que quando ele estava assim em elevação espiritual, pedindo ajuda a Deus, porque a moça não pedia, mas ele estava pedindo. Então os espíritos obsessores, que gostavam de estar sempre com a moça, porque a moça os ouvia com muita facilidade, eles apelidaram esse espírito protetor de vagalume. Vagalume, Solange, um espírito que a hora está meio aceso, a hora está meio apagado, a hora está meio aceso, a hora está meio apagado. Então, é uma referência que fazemos aqui a essa questão de deixar que outros possam prejudicar o indivíduo que ele está protegendo. Volta na pergunta, por favor, na tela, essa mesma que vamos fazer agora. Quando o espírito protetor deixa o protegido transviar-se, ou seja, sair do rumo, é porque ele não teve força para conseguir impedir isto. Ele foi fraco contra a ação dos espíritos inferiores que estavam envolvendo o protegido, e o protegido então acabou ouvindo os espíritos inferiores. Ele devia ter tido mais empenho, devia ter tido mais esforço para impedir isto? É uma pergunta interessante. Vamos ver o que os espíritos superiores respondem a Kardec. Não é porque ele não pode, mas porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, não são sempre escutados. Não é senão a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vocês resulta de não lhes oporem resistência. Exatamente isto. Não é a falta da força do espírito protetor, é a falta da força do querer do encarnado. O encarnado não quer aquilo. Ele quer a outra coisa que lhe sugerem os espíritos inferiores. Então, quando o encarnado se coloca assim, indiferente, o que fazem os protetores? Tá bom, escuta esses caras aí. E esses caras, que são os espíritos inferiores com quem a gente se sintoniza muito mais facilmente, vão fazer o indivíduo sofrer. E o que acontece depois do sofrimento? Hein, Solange? Ele vai ter aquelas companhias atrasadas que estão envolvendo, e ele vai sofrer com isso. E com isso ele vai fazer o quê? Geralmente, ele vai acabar aprendendo. Com o tempo ele acaba aprendendo. Exatamente. Depois ele cansa de tanto sofrer, né? Eu acho que é interessante do jeito que isso foi colocado aqui, porque na pergunta anterior, ele fala, é falta de força do espírito protetor, como se colocasse que existe um jogo de forças, um lutando contra o outro, o espírito bom luta contra o espírito ruim, e assim vai. E se o espírito ruim ganha, né, ele ganha a tutela do protegido, é porque ele foi melhor, ele é mais forte, o espírito ruim é mais forte. E não é nada disso, a gente está vendo que não é nada disso. Ou seja, se isso acontece, é porque o nosso protetor deixa, ou porque o nosso protegido não está se conectando com o protetor, não está aceitando seus conselhos. Então a gente vê que essa questão de força, porque o espírito bom, gente, o espírito protetor bom, ele tem sempre ascendência sobre esses espíritos ruins. Então não tem essa coisa de luta entre um e outro. O que ocorre é que o espírito superior, o espírito mais elevado, ele deixa o seu protegido com aqueles que o protegido deseja. E isso, no que diz respeito ao exemplo que eu havia dado naquele livro Liberação, é muito interessante. Por quê?
Como aquela mulher era um espírito muito assim, encarnado, muito inferior, o seu espírito protetor não tinha uma elevação muito grande. Ele era bom espírito, mas estava na faixa dos espíritos benevolentes. Aqueles espíritos que tentam ajudar de todas as formas. E às vezes o benevolente, porque não é nem um espírito sábio, nem é um espírito de sabedoria, o benevolente pensa que ajudar de alguma forma é se opor, é fazer o espírito obsessor se afastar, intimidá-lo. E às vezes ele perdia com isto essa oportunidade de manter-se luminoso. É isso que o Salvador Gentili está explicando. Então, quando acontece de um espírito protetor já ter este padrão mais elevado, como a Solange cita, ele não impede que as entidades atuem, ele atua e de uma forma clara, ele permite que os espíritos, ele faz com que essas entidades vejam que não tem como atuar. Porque, obviamente, o encarnado faz eco positivo aos conselhos do seu protetor. E a sua energia, seu poder radiante, faz com que estes espíritos acabem tendo que se afastar. Nós vemos muitas dessas situações no Evangelho, quando Jesus expulsa aquelas entidades inferiores, no caso do obsedado Gerazeno, ou Gadareno, como queiram, ele está lá dormindo nas tumbas, e então quando sai, ao aproximar-se Jesus, ele sai do túmulo, porque ele está lá perdido pelas obsessões, é o único lugar que ele consegue dormir, onde ele pode ter abrigo, no cemitério. Jesus ordena que essas entidades deixem o homem. É uma força, muito magneticamente falando, muito forte, muito intensa. E aí os espíritos pedem para que eles possam atuar sobre os porcos. Eles possam se aproximar e possam estar captando energia biológica daqueles animais que estavam pastando ali. E quando eles se aproximam dos porcos, naturalmente os porcos se veem tão assustados pela presença vibratória alterada que eles fogem e acabam caindo num abismo e morrem lá embaixo. Então você vê que essas entidades não resistem a uma ação magnética poderosa, não agressiva, mas intensa. Uma autoridade moral que os espíritos inferiores são obrigados a respeitar. Isso acontece em várias das obras que a gente já pôde ler, comentar aqui nos nossos estudos e também no nosso Espírito da Letra, as obras de André Luiz, mesmo nas obras do nosso programa Alegria de Viver, que nós já fizemos aqui, a ação elevada de um espírito mais nobre afasta a influência negativa daquelas entidades levianas, aquelas entidades inferiores. E aí, Solange, o que mais? Vamos em frente porque nós temos mais perguntas aí. O espírito protetor está sempre com o seu protegido? Não há alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? O que ele quer dizer com isso, Solange? Será que ele está sempre, vai estar 24 horas ali com o seu protegido? O espírito protetor vai estar ali? Existe alguma circunstância em que ele possa, de repente, cadê o fulano? Eu esqueci ele, perdi ele por aí. Tô brincando, né? Isso não... modo de dizer. Podemos qualificar o espírito protetor como espírito carrapato? Espírito carrapato, que ele fica grudado no protegido. Onde o protegido vai, o espírito carrapato vai atrás. Ele não desgruda. Será que os espíritos protetores não podem... eu tô querendo tomar um refresco, vou deixar o protegido aqui, ele tá tomando banho, eu vou lá na fonte luminosa da cidade, vou ficar tomando uma fresca, porque olha, aguentar esse carinha 24 horas por dia não é bolinho. Então, você já pensou, se o espírito protetor tem que ficar grudado como se fosse uma segunda pele do protegido, não tem um fôlego. Mesmo você que é pai e mãe, às vezes você precisa de uma folguinha, né? Ainda mais das crianças. Você precisa, vamos dar um passeio, deixa eles dormir um pouquinho, vamos dar uma... Vamos deixar com o primo, com o cunhado, com a irmã, vamos dar uma passeada. Então, o espírito protetor é a pergunta de Kardec. Pode, sem abandonar o protegido. É diferente. A pergunta aqui não está falando que o espírito não quer mais saber do protegido. Ele não está abandonando, ele está apenas tirando
uns instantes de relax, desestressando, porque deve ser estressante ser espírito protetor, você não acha? Já pensou nisso? O cara aguentar você 24 horas por dia? Tem pessoas que brigam até com elas mesmas. Imagina um espírito protetor tendo que ver todas as burradas, todos os equívocos, todas as tolices que a gente faz. Então, ele fica estressado. Nem todos já estão num nível muito superior. Então, será que ele tem uma folguinha de vez em quando? A gente trabalha, né, 5 dias na semana e tira 2 dias para descansar. Imagina se você tivesse que trabalhar de domingo a domingo, porque o espírito protetor está preso ou protegido, é o emprego dele. E será que ele pode dar um passeio de vez em quando? É a pergunta de Kardec. Vamos lá ver a resposta, Solange? Vamos lá. Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto de seu protegido. Algumas circunstâncias, então, em que o protetor não precisa estar ali tão intensamente ligado. E nós já vimos também nos programas anteriores que, como essa ligação entre eles é tão intensa, que até mesmo quando o protetor ele está num outro planeta, ele pode estar num outro planeta e ele consegue ainda fazer essa tutela do seu protegido, mesmo à distância, porque essa ligação é muito forte. Então aqui, apesar disso, existem circunstâncias em que essa presença do protetor, ela pode ser, não é tão necessária constantemente. Vamos tentar trazer Vamos fazer um exemplo aqui para você entender isto. Quando você tem um filho, como pai ou como mãe, você não fica grudado 24 horas no seu filho, a não ser quando ele é bebê. Ou quando ele é muito criança, ainda sem capacidade para andar ou para ter a defesa de si mesmo. Um dos traumas muito comuns na fase de criação é quando a mãe tem que levar o filho na escola pela primeira vez. O filho tem que ir para um lugar que não é mais a superproteção do lar. O pai e a mãe não vão estar presentes, mas o pai e a mãe escolhem uma escola em que eles confiam, que é segura, para que os professores comecem a modelar a maneira do intelecto da criança aprender. Então, veja só. Nesse momento, por 4 horas, 5 horas, o pai e a mãe não estão grudados no filho, grudados lá. Estão deixando que o filho, inclusive, é algo importante para a criança. Ela começar a se relacionar, ela começar a estar com outros colegas, ela viver uma vida que já é um preparo para a vida adulta. Eu não estou sob a proteção de quem me ama. Eu vou ter outros amiguinhos, eu vou ter pessoas que vão chamar a atenção, não sou eu o exclusivo. E isso acontece naturalmente na vida. A criança vai ter que se desenvolver na socialização, justamente afastando-se daqueles que estão cuidando com todos os cuidados, como uma galinha choca, ou um pai que está em cima daqueles que estão sob sua tutela. Então, veja só. Da mesma forma que isso acontece na vida de criação de filhos, há momentos em que você deixa seu filho, depois ele cresce um pouco mais com os teus cuidados, com as lições que você dá, com os bons exemplos, e ele começa a poder ficar, vai brincar na calçada, vai brincar na rua, às vezes o pai senta lá para ver eles brincarem, vai deixar ir na casa do amigo, ele vai na casa do amigo, você não está vendo. Você confia no pai e da mãe do amigo, porque eles também vão estar olhando o seu filho. Mas você não está vendo. E então, os espíritos protetores, eles também permitem que a gente possa ficar, em alguma circunstância, sem a presença deles. E em uma passagem do livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, existem aqueles momentos da intimidade do casal. O pai e a mãe de Segismundo, que precisam gerar o filho, vão ter um momento de intimidade, um momento de união sexual. E lá, André Luiz, perguntando a Alexandre, recebe a explicação de que quando existe amor entre o casal, um amor elevado, uma coisa sincera, este momento é protegido por entidades que tomam conta da família, sem testemunharem a união sexual, porque isso é uma coisa da intimidade daqueles dois espíritos. Nem os protetores ficam ali sentados, imaginando ou vendo o que está acontecendo. Eles respeitam. Eles mesmos se afastam.
para deixar os protegidos, entregues à sua própria experiência emocional, à sua própria experiência afetiva. E isso é muito interessante, muito importante, porque permitirá que você entenda que se você for um bom protegido, uma pessoa responsável, Solange, você pode contar com a confiança dos espíritos protetores e eles vão estar presos, como a Solange lembrou, só para algum momento grave que você estiver vivendo, porque você vai estar falando com eles, olha, eu não sei o que fazer, me ajuda aqui, vem cá, me socorre. Porque o momento é grave. Mas, eu vou comprar sorvete. Será que eu tomo de chocolate ou de pistache? Ô, espírito protetor, o que você acha melhor? Não precisa disso, não é mesmo? Eu estava pensando numa outra situação que a gente possa dar de exemplo, talvez com relação, quando o seu protegido entre num templo, vá a uma casa espírita, quando ele vai orar. Eu acho que às vezes o espírito protetor não precisa estar lá de forma tão intensa, tão presente. Ele sabe que o seu tutelado vai estar num local que é mais resguardado, que vai estar vibrando, né? Geralmente em pensamentos positivos, vai ter uma companhia espiritual diferente. Então, eu não sei, seria um outro exemplo. Não sei se você está de acordo com isso, mas... Todas as vezes que a gente vai estar em companhias mais elevadas do que nós, e veja só, eu não acho, por exemplo, esse exemplo é perfeitamente plausível, eu não acho que um espírito protetor precise estar com seu protegido quando ele está na aula. Está tendo aula da escola, matemática, biologia. Por 4, 5 horas ele vai estar em aula, vai estar dentro da sala, o professor vai estar explicando coisas. O espírito protetor não precisa ser um bedel do cara, escuta, presta atenção na aula, escuta, você não está olhando, você não pôs a vírgula, você esqueceu do sinal de mais. Não, ele não é um perseguidor do protegido, ele deixa o protegido entregue a ele mesmo. Agora, terminou a aula, o protegido tem que pegar um ônibus para ir para casa, o protetor vai com ele. Então, no período de aula, o protegido fica lá mais à vontade, o protetor tem um tempinho para fazer outras coisas. Mas é claro, cada caso é um caso e nós poderemos encontrar N circunstâncias em que estas questões sejam às vezes diferentes destas situações que nós estamos falando por uma necessidade. Vamos supor que o protegido está com alguma doença, está na aula, está passando por um problema grave, está com uma perseguição espiritual muito intensa. Então, não é que o protetor precise estar com ele por causa da aula, está com ele para atuar beneficamente em função daquilo que ele está precisando. Nós aprendemos no livro Missionários da Luz que até os 6, 7 anos, mais ou menos, existe um espírito que não é o protetor, mas ele é o protetor da reencarnação, de terminar a reencarnação, que fica com a criança até mais ou menos ela completar 7 anos de idade, para garantir a formação do sangue, através do amadurecimento dos órgãos que vão produzir este corpúsculo vermelho. Então, até os 6, 7 anos, além do protetor, existe um espírito que cuida, que vela o tempo todo para o amadurecimento adequado da reencarnação. E no caso do Segismundo, a reencarnação de um espírito mediano, um espírito de média evolução, não é nem de espírito elevado. Então você vê, em algumas circunstâncias, existe essa supervisão por outros motivos, para proteger aquilo que é preciso, a fim de que o compromisso reencarnatório seja cumprido da melhor forma. Mas todas essas exemplificações que a Solange está dando, elas são plausíveis. Você vai orar, você vai estar em contato com outros amigos. Você tem espíritos amigos que não são necessariamente os protetores, são espíritos familiares, espíritos simpáticos, que durante a sua elevação, você vai num teatro, você vai assistir um concerto de músicas belas, você vai assistir uma coisa, um entretenimento elevado. O mundo espiritual pode deixar você um pouco sossegado lá, não é? Então você vai ver que há circunstâncias em que isso pode acontecer. Agora, no mesmo slide, você vai ver aí novamente, o mesmo slide onde tivemos a resposta, slide 9, que é o slide 9, tem uma pergunta. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião? Será que chega esse momento em que nós não teremos mais essa necessidade de um anjo que nos tutele? Vamos ver a resposta? Como se a gente pudesse imaginar, você vai ficar sempre filho do seu pai e da sua mãe, mas será que você vai precisar ter pai e mãe até quando você já é maduro, quando você já tem a sua família?
Vamos ver no slide seguinte a resposta que os espíritos dão. Sim, quando ele alcança um grau de poder conduzir a si mesmo, como chega o momento em que o escolar não tem mais necessidade do mestre. Então você vê que é possível sim, quando você já estiver mais maduro, não precisa de ninguém ficar tomando conta de você. E tem um mas aí, mas isso não ocorre sobre a sua terra. Ou seja, enquanto nós somos espíritos atrasadinhos, vivendo aqui na Terra, a gente ainda não consegue ser maduro o suficiente para não precisar de espíritos amigos nos tutelando, não é? Não. E agora, para o final, vamos na pergunta seguinte do slide 11. Vamos lá. Por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta? E por que, quando nos protegem, não o fazem de uma forma ostensiva, de uma forma aberta, declarada? Por que a gente não vê o espírito protetor? Por que a gente não sabe que ele está nos protegendo? A gente não vê isso com os nossos olhos. E vamos ver o slide 12, com o slide 13, que são os últimos de hoje, a resposta que eles nos dão. Se contarem com a sua proteção, não agirão por si mesmos e seu espírito não progredirá. Para que possa avançar, lhe é necessária a experiência e é preciso, frequentemente, que ele a adquira às suas custas. É preciso que exerça suas habilidades, sem isso seria como uma criança que não se permitisse andar sozinha. E na sequência, a ação dos espíritos que querem o seu bem é sempre regulada de maneira a deixar-lhes o livre-arbítrio. Porque, se não tiverem responsabilidade, não avançarão no caminho que os deve conduzir até Deus. O homem, não vendo o seu apoio, entrega-se às suas próprias forças. Seu guia, o seu espírito protetor, entretanto, vela por ele e de tempos em tempos grita-lhe para que ele desconfie do perigo. De tempos em tempos, mesmo quando ele já está mais adulto, o espírito protetor atua para que a sua inteligência, eu não estou, acho que isso não é bom. Cuidado. O sinal vermelho piscando, cuidado. Vai mais devagar. Faz isso. Não acelera tanto. De tempos em tempos ele vai dando essa notícia. Mas é muito fácil a gente entender por que a gente não vê o espírito protetor, porque a gente não sente quando ele está muito presente, não é muito assim ostensivo. Justamente porque a gente tem que andar com as nossas próprias pernas. Aprender a ser livre pela escolha sábia das decisões que nós temos que tomar, não é? É isso mesmo, nós agradecemos a presença de vocês, muito bom estarmos juntos. Vamos seguir adiante com o Livro dos Espíritos nos próximos programas. Não deixe de curtir, compartilhar e nos vemos então. Até o próximo episódio do Espiritismo Sem Mistério. Até lá, gente. Obrigado. Beijo grande, até. Tchau. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.